Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora em que nos estejam a ver. O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de literacia financeira e investimentos financeiros. Portanto, hoje vamos abordar um tópico, após termos falado de uma forma muito geral a nível daquilo que é o funcionamento económico e o funcionamento das empresas. Hoje vamos ver um pouco aquilo que poderá ser o futuro e o momento que estamos a atravessar e o que nos poderá trazer, digamos que, essa direção. Embora, mais uma vez, eu diga que não existem certezas, apenas probabilidades. Hoje vamos falar de idade exponencial. Demografia, tecnologia e dívida são, digamos que, os grandes desafios que a humanidade atravessa e vamos ver porquê. Portanto, em relação ao passado, após a Primeira Guerra Mundial, os grandes países do mundo querem fazer a Alemanha pagar pela destruição da Europa. A hiperinflação alemã trouxe populismo. O excesso de qualquer coisa, neste caso a moeda, faz com que o seu valor se perca até não valer nada. Basta vermos os casos de Cuba, da Argentina, da Venezuela e de todos esses países que imprimem enormes quantidades de dinheiro e depois a moeda tende a uma desvalorização. Para vocês só terem uma ideia daquilo que acontecia na Alemanha nesta altura, portanto, os ordenados das pessoas eram pagas, as pessoas eram pagas quase que ao dia, porque no dia seguinte os preços poderiam subir. Portanto, vejam a instabilidade que existia na Alemanha do Weimar e nós hoje não estamos numa situação similar, mas já estivemos numa situação muito mais equilibrada. Portanto, para conhecer o futuro é preciso regressar ao passado e olhar para aquilo que já aconteceu para depois podermos ter uma bússola de orientação em relação àquilo que poderá acontecer hoje. Portanto, segundo Raul Paul, após a Segunda Guerra Mundial acontece algo sem paralelo. Demografia traz muitos nascimentos e surgimento dos baby boomers, muita gente a entrar no mercado de trabalho, compra da primeira casa, do primeiro carro, do primeiro fato, portanto, de tudo aquilo que foi necessário portanto, após a Segunda Guerra Mundial, houve realmente um grande boom de prosperidade, porque houve muitos nascimentos e houve estes chamados baby boomers que hoje têm, digamos que, reformas e aposentações que já ninguém vai ter no futuro. Isto é muito claro, porque os sistemas de segurança social não têm capacidade para, portanto, resolver esse tipo de problema que resolveram até aqui. Havia mais gente a trabalhar do que gente, portanto, na aposentação e gente a depender daquilo que é o sistema. Agora temos o contrário, portanto temos mais gente a depender, cada vez a demografia é menor e Raul Paul, conceituado, portanto, uma pessoa com muita experiência a nível de mercados e destes fundos, mas de trabalhar e de meter as mãos na massa, não só, portanto, experiência teórica. Por vezes as universidades dão-nos muito aquilo que é teoria, mas depois experiência de prática, os ensinamentos são muito importantes deste pessoal e Raul Paul do Real Vision Finance é realmente um visionário e é uma pessoa que trabalhou em vários setores bancários e tem uma experiência brutal. Ele que fundou o Real Vision após a grande crise de 2008, em que ele queria dar a conhecer às pessoas aquilo que já não suportava ver internamente,
ou seja, um sistema completamente desagregado daquilo que é a realidade dos seres humanos no pós-2008, quando ficaram sem posses, sem casas e sem bens após a grande crise do Lehman Brothers. Portanto, segundo Raoul Pal, após a Segunda Guerra Mundial acontece algo sem paralelo. No princípio dos anos 80, os computadores entram em jogo. Portanto, os computadores começam-se a desenvolver no início dos anos 80. Eu lembro-me de Bill Gates ir a um canal televisivo em que ele não conseguia explicar o que era o fenómeno da internet. Portanto, por mais perguntas que lhe fizessem, ele não conseguia realmente explicar aquilo que se estava a criar, mas imaginem hoje um mundo sem internet e vejam o que é que poderá suceder, porque estamos num mundo interconectado e completamente interligado. O que a população não vê? Os rendimentos reais subiram pela última vez em 1972, com muita oferta de trabalhadores, os rendimentos caem, com os computadores caem ainda mais, muito trabalho, fábricas, portanto, vão se colocar na China ou no Vietnã e em outros locais onde a mão de obra era muito mais barata e, portanto, houve grandes empresas migrarem, digamos assim, para locais onde a moeda estava muito mais desvalorizada e havia uma necessidade de mão de obra enorme portanto, houve, digamos que, uma migração para que essas empresas se aproveitassem do facto de haver demasiada população e muita escassez e muita pobreza nesses países e, sobretudo, grandes tecnológicas, então, desenvolveram logística nestes locais, assim como grandes empresas do calçado, grandes empresas do vestuário, grandes empresas de grandes setores e grandes marcas deslocaram todo o seu know-how e a sua logística para países como, por exemplo, a China e o Vietnã. Os três fenómenos que movimentam neste momento o PIB são a demografia, a tecnologia e a dívida. E a dívida é o grande elefante escondido na sala. Portanto, a dívida pública e privada cresceu mais de 100% do PIB em quase todos os países industrializados. Quase todos os países têm uma dívida em termos de percentagem do PIB superior àquilo que produzem, e se não há uma taxa de juro adequada, corre-se aqui um enorme portanto, risco. Imaginem vocês terem um rendimento, terem uma dívida com uma taxa de juro a 2, 3% e ficarem com o rendimento estanque e, portanto, se não têm um acompanhamento dos rendimentos, digamos que numa perspectiva igualitária em relação ao crescimento daquilo que é a dívida mais os juros da dívida, obviamente que qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer país, qualquer região vai bater com a cabeça na parede, porque tende a acumular mais dívida gera mais juros, e se os rendimentos não sobem proporcionalmente, mais cedo ou mais tarde algo vai, digamos que assim, transbordar para fora do copo, e imagina-se que esse algo não seja muito bom de todo. Portanto, onde estamos, segundo Raoul Pal, CEO do Real Vision Finance, as casas servem como colaterais e têm de acompanhar o valor das dívidas das pessoas.
o senso comum não vê ou pensa nas regras do jogo, mantém tudo entretido com jogos, cerveja, futebol, fake news e, portanto, é o antigo pão e circo que se vivia em Roma. Portanto, quando nós fazemos um empréstimo, nós temos de ter contrapartidas e, portanto, para pagar esse empréstimo, nós, se não, a partir de uma determinada altura, se não conseguimos pagar aquilo que são as nossas dívidas, temos de ter um colateral em valor que fica agarrado de alguma forma a essa dívida e que depois, caso não cumpramos esse pagamento, esse colateral fica em risco e podem até tirar-nos a casa ou algo de valor que nós tenhamos para, portanto, devolver ao credor. Portanto, onde estamos, os milénios não conseguem comprar uma casa, a tecnologia, a inteligência artificial e a cripto são a única aposta em jogo. Temos o exemplo da energia verde. Portanto, nós vivemos numa era de idade exponencial, vem aí também a nível tecnológico algo que talvez nos vá surpreender pela positiva e vamos ver depois o que é que tende para os pratos da balança, se algo deflacionário, se algo inflacionário. Portanto, inflação e deflação, eu já falei aqui sobre estes fenómenos e eles em si não são bons nem maus. O ser humano depois usa-os de acordo com aquilo que lhe convém. E no caso dos bancos centrais, dos governos e deste sistema inflacionário, o que convém é continuar a imprimir papel moeda, continuar a imprimir, entre aspas, dinheiro digital e continuar esta espiral de inflação para que depois se possam resolver as coisas, desvalorizar as dívidas governamentais e de grandes setores empresariais e as pessoas que não percebem estas regras do jogo continuam, entre aspas, presas a um sistema que já teve melhores tempos. Este é um gráfico que eu já mostrei aqui e vejam a exponencialidade, mais uma vez, da eletricidade, do refrigerador, daquilo que foram máquinas de lavar, das TVs quando surgiram, ar-condicionados, computadores, iPhones ou cellphones, como lhe queiram chamar, a internet com uma exponencialidade brutal e neste momento estamos à beira da inteligência artificial e das criptografia, digamos assim. Não estou aqui ainda a falar de criptomoedas, estou a falar de, digamos que, sobretudo ao nível daquilo que envolve este novo modelo tecnológico que vai estar aí, que é o denominado blockchain. E aqui teria de entrar num mundo muito mais complexo, mas vou parar por aqui porque seria muito conteúdo só para uma sessão. Aquilo que eu quero que vocês pensem é que nós temos de nos adaptar a este novo sistema, porque ele não se vai adaptar a nós. E tal como Einstein dizia, portanto, não podemos resolver problemas novos com ferramentas velhas. E, portanto, temos de nós também
puxar pela criatividade, pela nossa imaginação e pelo uso adequado destas tecnologias na medida daquilo que podemos e para nos defendermos de acordo com o que nos deixam. Até à próxima sessão, subscrevam, partilhem essas coisas todas e voltamos a ver-nos na próxima sessão. Até lá então.